Deixa eu ver, não gravou, não? Ah, eu acho que iniciou já, né? Tá aparecendo para vocês gravando aí? Tá aparecendo aqui sim, Ah, tá então tá, gravando. beleza. Projeto aprovar aula para a Polícia Civil, as principais súmulas vinculantes, súmulas e jurisprudência do STF, para a prova de investigador da Polícia Civil. A gente viu na aula passada aí, aqui acabou ficando STJ, mas aqui é STF. É a composição do Supremo, aqui tinha que ter alterado. Superior não, vou colocar do STF. Beleza. Depois eu reenvio o material. A composição do Supremo Tribunal Federal é composta por 11 ministros, todos têm que ser brasileiros natos, beleza? Todos, não só o presidente, diferente do STJ. O STJ também não, o STJ pode ser todos naturalizados, até o presidente pode ser brasileiro naturalizado. Beleza? No STF não, no STF todos têm que ser brasileiro nato, até os membros, não só o presidente, os membros também têm que ser brasileiros natos. Beleza? Aqui eu coloquei a observação aqui. Lembre-se que só pode ser brasileiro nato, beleza? 11 ministros o Supremo Tribunal Federal tem, beleza? Show? É um ato complexo a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque o presidente ele vai escolher, não é isso? E vai enviar para o Supremo Tribunal Federal, que é o poder legislativo, que vai sabatinar e depois vai decidir se aprova ou não, e aí depois ele vai ser nomeado, beleza? Então, dois órgãos, depende de dois órgãos para fazer um ato. Então, é um ato complexo, beleza? Depende do poder executivo, presidente, e do poder legislativo, o Senado Federal. Beleza? Show de bola. A gente já viu na aula passada o conceito de súmulas, beleza? O conceito do que são as súmulas. As súmulas são resumos de entendimento consolidados nos julgados dos tribunais e servem para a orientação de toda a comunidade jurídica, beleza? É a jurisprudência firmada do STF, no caso, as súmulas comuns. A jurisprudência são um conjunto de decisões reiteradas acerca de um mesmo assunto, beleza? Uma coleção de decisões de um tribunal, beleza? Show? Então, as súmulas, elas têm uma estabilidade maior. A jurisprudência, elas são um conjunto de decisões, várias decisões, entendeu? Que os tribunais tomam naquele mesmo sentido, aí viram uma jurisprudência. Uma decisão só não é capaz de gerar uma jurisprudência. E aí, o principal, o único que pode editar súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal. Não existe súmula vinculante do STJ. Não existe súmula vinculante dos tribunais de justiça. Não existe. O único que pode editar súmula vinculante é o STF, beleza? O Supremo Tribunal Federal. Só ele tem poder para editar as súmulas vinculantes. Então, você tem que levar em consideração o seguinte: as súmulas vinculantes, em regra, elas vão vincular o poder executivo, os demais órgãos do Poder Judiciário, beleza? Por que não vai vincular o STF? Porque o STF pode mudar de posição a qualquer tempo. Vai vincular o Poder Legislativo nas atividades de administração, nas atividades atípicas. O Poder Legislativo não vai ficar vinculado na capacidade de legislar. Por quê? Porque a atividade de legislar é dele. Beleza? Então, em regra, não vincula o Poder Legislativo na sua atividade de legislar. Nem o próprio STF, que pode mudar de decisão a qualquer tempo. Beleza? Agora, uma pergunta para vocês. Se o Poder Legislativo tiver atuando, administrando ali, por exemplo, o Congresso Nacional está tratando ali dos seus servidores, vai estar vinculado, se tiver alguma súmula vinculante tratando daquele tema? Sim, vai estar vinculado. Agora, se o Congresso Nacional ali, a Câmara dos Deputados ou o Senado, edita uma lei contrária à súmula vinculante, ele está ferindo a súmula vinculante? Ele está vinculado na atividade de legislar? Não, porque a atividade de legislar é própria do Congresso Nacional, aí no caso da Câmara dos Deputados do Senado Federal, beleza? Olha só, se a súmula vinculante ela for desrespeitada, você tem que tomar cuidado. Não cabe a DIN, não cabe a DCT, não cabe, não. O que cabe é reclamação constitucional direto para o STF. Beleza? Cabe reclamação constitucional direto aqui, aqui tinha que estar junto. Direto ao STF, beleza? Show? Então, se desrespeitou uma súmula vinculante, o recurso cabível
para sanar aí esse desrespeito, o remédio adequado é a reclamação constitucional direto para o STF. Você vai lá no STF e diz, olha, STF, o juiz tal está desrespeitando uma súmula vinculante do Supremo. Beleza? Então, o recurso cabível é a reclamação constitucional. Beleza? Então, assim, aqui, quem vai fazer oficial investigador, vocês têm que saber essa regra aqui, ó. Quem não fica vinculado? Quem não vai ficar vinculado? Deixa eu ver se... Ó, em regra, esse aqui tinha que estar mais forte. Em regra, não vincula o legislativo na sua atividade de legislar. E nem o próprio STF, que pode mudar de posição a qualquer momento. Beleza? Agora, se for uma atividade atípica do Poder Legislativo, vai estar vinculado, vai ter que obedecer à súmula vinculante, beleza? Vamos para as súmulas vinculantes propriamente ditas e para as súmulas e depois para as jurisprudências e algumas questões. A gente vai ser bem rápido aqui. A súmula vinculante número 5 diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O que a gente extrai aqui? Não é obrigatório a presença de um advogado no PAD, beleza? Não é obrigatório a presença de um advogado no PAD, beleza? Agora, uma pergunta que eu tenho para vocês. Em um processo criminal, é obrigatória a presença do advogado? É obrigado, sim. Porque, se eu não me engano, eu acho que tem até um prazo para constituir advogado, e se não tiver, eu acho que é a administração pública, alguma coisa assim que arruma para ele, que no caso é a advocacia pública, né? É isso aí, essa é a ideia. Processo criminal é obrigatório. Processo administrativo, o STF, na súmula vinculante 5, entende que a falta de defesa técnica não ofende a Constituição. Então, pode ter um PAD sem advogado, beleza? Show? Aqui, por um tempo, foi muito cobrado, agora deu uma parada, que é a súmula vinculante 11. Vocês que são aí das forças policiais, pretendem ingressar nas forças policiais, tem que dominar isso aqui, beleza? Eu acho que vocês têm mnemônico para isso aqui, né? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sobre pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, se você usou a algema de forma indevida, ainda que o cara ali realmente tenha cometido um fato criminoso, o Estado ainda pode ser obrigado a indenizar ele, cara. O Estado ainda pode ser obrigado a indenizar o cara, beleza? Então, essa súmula, por um período, ela foi muito cobrada. Agora deu uma parada, beleza? Então, você tem que dominar aqui os requisitos. Resistência, receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, beleza? Show? Eu acho, professor, que pode voltar a cobrar, porque pouco tempo atrás, acho que 2 meses, um mês, teve muita repercussão por causa da prisão do Pose, né? É isso aí. Pode ser que volte a ser cobrado por causa da prisão do Pose. Muito bom, muito bem pensado. Muito bem lembrado aí. A súmula vinculante 14 é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, já documentados, ou seja, que já estão juntados no inquérito, no caso, né? Em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, aqui é o advogado do cara que está preso lá, do cara que está sendo investigado. Se o delegado já juntou nos autos do inquérito, o advogado tem direito a ter acesso. Se a diligência ainda estiver em curso, ou seja, não juntou nada, aí o advogado não tem direito a ter acesso, beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Essa súmula, ela se aplica aos PICs, aos procedimentos de investigação criminal realizados pelo Ministério Público? Sim ou não? Luciano, eu acho que ela se aplica sim. Aplica sim. Por quê? Porque, procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, no caso a Polícia Civil ou Polícia Federal, mas se estende também aí essa ideia de investigação ao Ministério Público, beleza? Show?
Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Não pode cobrar, beleza? Não pode cobrar para que você possa recorrer administrativamente de algo, beleza? Estou? Eu só recebo seu recurso se você pagar a taxa tal. Não, não pode, beleza? Por um tempo também, lá em direito administrativo, isso foi muito cobrado nas carreiras policiais. Então tem que ficar esperto aí. Não pode cobrar arrolamentos prévios, depósito, arrolamentos prévios, beleza? Para admitir eventual recurso administrativo. Aí eu tenho uma pergunta. Vamos supor que a administração pública está cobrando aí. Qual é o recurso cabível? Está ferindo súmula vinculante. Qual é o recurso cabível? E para quem vai ser endereçado esse recurso? Caramba, agora eu tô pensando aqui, é nos remédios constitucionais, professor? Não, Esse? exemplo, eu acabei de falar com vocês aí. Desrespeitou súmula vinculante, qual é o recurso cabível e para onde vai? STF, Luciano falou que vai para STF. Qual é o recurso cabível? Desrespeitou súmula vinculante, qual é o recurso cabível, galera? Reclamação constitucional direto para o STF. Falei lá no segundo ou terceiro slide. Reclamação constitucional direto ao STF. Desrespeitou súmula vinculante, o recurso cabível é reclamação constitucional direto para o STF. Anota isso no caderno, não pode perder uma questão dessa, não. Beleza? Súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no inciso 1º da lei, inciso 1, da lei 8.137 de 90, antes do lançamento do tributo. Isso aqui não cobra tanto, não é tão interessante. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, em qualquer que seja a modalidade de depósito. Beleza. Depositário infiel não pode ser preso. Beleza? É ilícita a prisão. Aí eu tenho uma pergunta. Essa súmula vinculante, ela se estende à questão da pensão alimentícia? Não. Luciano tá afiado, hein? Luciano já falou que não, o Thiago falou que não. Galera, ela não se falou que não se estende à pensão alimentícia. Aqui é o depósito mesmo, o cara que compra lá e não paga. Aí, isso aí não pode ter prisão civil para isso, beleza? Essa daqui, por um tempo, ela foi muito cobrada. Aqui, o resumo dessa súmula vinculante é o seguinte: a transação penal, ela não faz coisa julgada material, ela só faz coisa julgada formal. Então, se descumprir alguma das cláusulas da transação penal, o Ministério Público pode dar continuidade com eventual persecução penal, beleza? Mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, o rapaz foi lá no juizado criminal e fez uma transação penal. Na transação penal, ele informou o seguinte: olha, vou fazer a transação penal no sentido de doar tantas fraldas para determinada casa, determinado abrigo. Beleza. Chegou lá, ele não fez, não comprovou nada. O Ministério Público, ele pode vir e prosseguir com o processo contra ele, beleza? Não faz coisa julgada material, só faz coisa julgada formal, beleza? Show? Então, vamos lá. Súmula vinculante 45, beleza? Essa súmula aqui é interessante. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecida exclusivamente na Constituição Estadual. Vamos lá. A gente sabe... aula pesadíssima. Essa aula é pesada. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte: algumas autoridades, elas têm foro de prerrogativa de função. Ou seja, elas podem ser julgadas não por um juiz singular, ela pode ser julgada por um tribunal, digamos assim, direto por um tribunal. Beleza? Show? Vamos dar um exemplo. O senador, o deputado federal, vai direto para o STF. Beleza? Vamos supor que a Constituição Estadual, ela foi lá e colocou lá a prerrogativa de foro de função do delegado, vamos colocar assim, do delegado, para ser julgado pelo Tribunal de Justiça, e não pelo juiz singular. Aí o delegado cometeu um homicídio. E aí ele vai para júri. Quem deve prevalecer aí? A competência dele de ser julgado pelo Tribunal de Justiça
que é na Constituição Estadual, ou o júri, que está na Constituição Federal? Ele tem que ser julgado por quem aí? Flávio falou estadual. Luciano falou estadual. Vocês não estão lendo com calma, a súmula vinculante 45. Que deve prevalecer a competência do júri. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. A Constituição Estadual perde para a competência que está na Constituição Federal. Tem que prevalecer o que está na Constituição Federal. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado com isso aí, pô. Isso aí é para investigador, é um pouquinho mais aprofundado, entendeu? Então tem que tomar cuidado nisso aí. A súmula vinculante 56 é a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso especial 641-320. Galera, o juiz não pode falar assim, olha, você tem direito de ir para o aberto. Você tem o direito de ir para o regime aberto. Mas nós não temos casa de albergado, então você vai ficar aqui no semiaberto. Não pode. É um regime prejudicial para ele. Se ele tem direito de ir para o aberto, o juiz que arrume uma forma de colocar ele no aberto, aí coloca ele no aberto domiciliar, algo assim, beleza? Show? Mas que não pode manter ele num regime mais gravoso, se ele tem direito de ir para um regime mais benéfico, se ele progrediu de regime, beleza? O juiz não pode justificar dizendo, estou mantendo ele no semiaberto, mesmo que ele tenha direito de ir para o aberto, estou mantendo ele aqui porque não tem estabelecimento penal para ele cumprir. Não, não pode. Beleza? Isso é prejudicial para ele. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Isso aqui hoje é um dos mais cobrados. Nós não teremos o crime no chamado flagrante preparado. Beleza? Um exemplo é quando o policial que, desconfiado de um sujeito, deixa dinheiro ostensivamente à mostra, enquanto vigia, e no momento que o indivíduo toma o dinheiro para si, ele o surpreende e prende a pessoa, esse flagrante aí, ele é um flagrante ilegal, beleza? É o chamado flagrante preparado. Nós temos a ideia aqui de que não houve o crime, beleza? Não há um crime segundo a súmula vinculante 145, beleza? Essa aqui depois vocês dão uma lida, não vou bater cabeça, deixei destacado as mais aprofundadas. Nós saímos das súmulas vinculantes e agora nós entramos nas súmulas. O que é que são súmulas? Súmulas são decisões, tanto chegar no Supremo, o Supremo editou uma súmula que serve para orientar os demais juízes, beleza? Orientar os demais órgãos do Poder Judiciário. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles são obrigados a seguir o que está na súmula, que não é vinculante? Sim ou não? Luciano falou que não. Bora. Flávio também falou que não. Isso aí. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Tem que ter um dolo específico aí na emissão de cheque sem fundo, beleza? Tem que ter um dolo específico aí de fraude, de querer fraudar, senão não se configura o crime, beleza? Comprovado não ter havido fraude, aqui eu coloquei, ó, de acordo com esse entendimento, não é crime a simples emissão de cheque sem fundo, exceto se há dolo, beleza? Aqui que há dolo, ou seja, dolo de fraude, beleza? Depois vocês dão uma lida nisso aqui. Aqui, ó, súmula também. No processo penal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Então, vamos lá. Faltou defesa técnica do advogado lá. Faltou a defesa técnica. Não teve defesa técnica, o processo é nulo. A defesa técnica foi deficiente, o advogado não dominava a matéria, tal, foi nomeado da ativa ali na hora, não conhecia o tema. Aí vai ter que verificar o seguinte, olha, gerou prejuízo para o réu? Gerou. Aí vai anular. Não gerou prejuízo para o réu, segue o jogo, beleza? Segue o jogo, vai ter que comprovar que houve prejuízo para o réu, beleza? Então a gente tem que salvar isso aí, beleza? Nulidade absoluta é se
faltar a defesa técnica. Deficiência só vai gerar nulidade se gerar prejuízo para o réu, beleza? Se não gerou prejuízo para o réu, às vezes era só acompanhar o cara na audiência. Mesmo que o advogado não dominava nada, eles falam assim, ó, você fica em silêncio aí e tal, entendeu? Isso aí, em regra, não pode. É difícil você dizer assim, o silêncio dele gerou um prejuízo grave para ele. Não, em regra não, é raro. Entendeu? STF, súmula 603, a competência para o processo de julgamento de latrocínio, esse aqui é terrível, isso aqui é bom pra caramba pra prova. É do juiz singular e não do tribunal do júri. Cuidado, porque tem uma súmula que completa essa. Deixa eu ver se é a próxima. Ó, a competência para o processo de julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do juiz do tribunal do júri. Ó, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, aqui seria o certa morte, né? Ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Beleza? O cara foi lá, tava muito nervoso na hora do roubo, acabou atirando e matando o cara. Não conseguiu puxar o relógio do braço do cara. Ainda assim é latrocínio. E aí, não vai para júri. Beleza? Não vai para júri. É do juiz singular. Vai para uma vara criminal comum julgar isso aí. Beleza? Show? Galera, essa 603 e 610 agora deu uma parada, mas para investigador é muito cobrada. Beleza? Tem que dominar isso aí. Falei de latrocínio, em regra, não vai para júri. Beleza? A regra é latrocínio, não júri. Não tem júri aí. Beleza? Professor, mas ele tem que conseguir roubar o bem, se apossar dos bens? Não, não precisa. Beleza? Às vezes ele, na hora lá, acabou atirando e, na hora de pegar o relógio não conseguiu, correu, foi embora. Beleza? Ó, esse aqui para a Polícia Penal eu acredito também que pode cair, tá? Transitado em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. Ou seja, a vítima não tem nada e o assaltante atira e mata por isso. Era um crime patrimonial, né? Era um crime patrimonial. Aí você tem que olhar se o dolo dele era o homicídio mesmo. Se o dolo em regra, era o assalto. Beleza? O latrocínio. Beleza? Então vamos lá, o cara foi preso, o cara foi condenado, transitou em julgado, ou seja, não tem mais recurso, agora é o juiz da execução que assume. Surgiu uma lei mais benéfica, o juiz da execução que vai aplicar. Ele tem direito a tal benefício, o juiz da execução que vai aplicar. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado com isso aí. Transitou em julgado, iniciou a fase de execução, quem aplica as coisas boas ou eventuais punições é o juiz da execução criminal, beleza? Show? Isso daqui também é interessante. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Hoje, beleza? Hoje entrou a Lei B em vigor. Está valendo a Lei B. E a Lei B aumentou a pena do crime de sequestro. Amanhã eu sou resgatado, beleza? Amanhã eu vou ser resgatado. Então hoje eu ainda estou sequestrado. A pena maior vai se aplicar para o cara que vai ser preso amanhã, beleza? Será preso amanhã, vai ser aplicada a pena para ele. Por que vai ser aplicada a pena para ele? Porque a lei penal mais grave vai se aplicar ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Beleza? Então, o sequestro ocorreu, estou sequestrado hoje, aí não conseguiram me localizar hoje, a lei B começou a valer hoje, amanhã, eu sou resgatado lá e o cara é preso. Então vai aplicar agora, não é a lei A que era melhor para ele, é a lei B com a pena mais grave. Beleza? Salve isso daí. Isso daí é muito cobrado em concurso. Beleza? Bora, vamos avançar. A gente já tá. Daqui a pouco a gente chega nas questões, vocês vão ver que vocês entenderam tudo. Estiver anotando no caderno, principalmente a parte inicial lá, a composição do Supremo Tribunal Federal, qual é o recurso cabível para violação de súmula vinculante. Tem que dominar isso aí, porque vai fazer investigador, hein? A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais grave, mais severo do que aquele permitido segundo a pena aplicada. Então, vamos supor que o juiz aplicou a pena, fez a dosimetria da pena, e o juiz fala assim, olha, eu ia aplicar o regime semiaberto para ele. Mas olha só, o crime aqui é um crime que está assolando muito a sociedade capixaba. Então, agora, por conta disso, eu vou aplicar o regime fechado. Não pode.
Isso aí, ele está se baseando com base na gravidade e abstrato do crime. Beleza? Ele tem que individualizar. Ele tem que individualizar a situação, individualizar a pena, analisar o contexto, analisar o crime que aquela pessoa cometeu, as circunstâncias que aquela pessoa cometeu, não pegar o crime abstrato. Ah, esse crime está acontecendo muito na Serra, então eu vou manter ele num regime mais grave do que ele teria direito. Não, não pode, beleza? Show? A gravidade em abstrato não pode ser utilizada para prejudicar o cara. Beleza? Eu acabei, eu acho que repetindo, né? 718. A 719 é no mesmo sentido também. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea. Então, o juiz tem que motivar de forma idônea, não pode usar a gravidade em abstrato. Ele tem que falar, olha, você iria para o semiaberto, mas você fez isso, você fez aquilo, você reiteradamente cometeu tal crime, você é uma pessoa, pelo que ficou demonstrado, violenta, não sei o quê. Aí te mando para um regime mais gravoso. Beleza? Show? Aqui são alguns julgados. Alguns você já conhece. E aí a gente já está encerrando para chegar nas questões. Eu quero que você, 28 minutos de aula, tá bem pra caramba você. Vamos lá. O meu não tá parecendo que tá gravando, cara. O ruim é depois eu terminar isso aqui e não estiver gravando. É complicado. Vamos ver, né? Vamos lá. Aqui vocês sabem que o STF ele declarou inconstitucional o exercício de direito à greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Aí eu pergunto para você, os guardas municipais podem fazer greve? Para vocês aí. Não, foi decisão do STF. Oi? Não, decisão do STF, não pode. Não, segundo a decisão do STF. É isso aí. Não podem, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Show. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês que eu fiz ontem para a galera que estava no carro, que a gente veio de carona, e aí eu faço 10 questões para a galera que está no carro. Aí eu perguntei assim, segundo o texto da Constituição Federal, os policiais civis não podem fazer greve. Certo ou errado? Certo. São órgãos de segurança pública. Segundo o texto da Constituição Federal, os policiais civis não podem fazer greve. Está certo ou está errado? O Luciano falou certo, Flávio falou certo, Thiago falou certo. Acho que a Valquíria está online também, mas não respondeu. Ela nem precisa responder, porque ela já sabe esse gabarito aí. Galera, essa questão está errada. Não é segundo o texto, é o segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo o texto da CF, se você procurar lá, só os militares que estão proibidos. Beleza? Show? Segundo o texto da Constituição, os militares. Agora, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, aí sim, se fosse segunda decisão do Supremo Tribunal Federal, beleza? Segundo o texto da Constituição, não, isso não está no texto da Constituição. Beleza? Aqui eu posso direto para vocês, então vocês já têm um domínio disso aqui. O STF entendeu que os guardas municipais podem portar arma de fogo, independente do tamanho da população do município, beleza? Show? E aqui ele vem tratando lá da parte do Estatuto de Desarmamento que tratava sobre a quantidade de habitantes. Declarou inconstitucional essa parte. Beleza? Então, agora, vamos supor lá, exemplo, tá? Eu tenho um município com... não, tranquilo. Ela falou, boa noite, eu estou com o bebê, não dá para responder, mas estou ouvindo. Show. Eu tenho um município lá com... Vamos só exemplo, tá? 20 mil habitantes. Eu posso ter guarda municipal e eu posso ter arma de fogo, guarda municipal? Pode. Isso aí, independente da quantidade de habitantes, beleza? Show? Outra questão das guardas municipais aqui, o STF entendeu que eles são órgãos de segurança pública, que eles integram a SUSP, beleza? Show? E aí ainda declarou inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam guardas municipais, beleza? Como devidamente criada e instituída como integrante do sistema de segurança pública. A decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, e foi, se não me engano, por unanimidade. Reconhece, sim, a guarda municipais como órgão de segurança pública e integrante da SUSP, beleza? Show? Ela executa a atividade do artigo 144, parágrafo 8º da CF. Beleza? Constitucional as atribuições da guarda municipais para
poder de polícia de trânsito, inclusive para a posição de sanções administrativas legalmente previstas. Então, a Guarda Municipal ela pode realizar, ela pode aplicar eventual notificação / multa aí? É só vocês lembrar que eu acho que a que mais aplica isso aí é Vila Velha, né? A GCM Vila Velha. A GCM Vila Velha faz um trabalhão, a galera lá é gente boa pro caramba. Sempre apoia o projeto aprovar, o professor Luizão e a galera. Então, pode, tem competência sim para aplicar as sanções administrativas de trânsito. Beleza? Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco previsto no artigo 40, parágrafo 4, inciso 2 da Constituição Federal. Não aposto com vocês de prova isso aqui, beleza? Depois dá uma lida com calma. Aqui sim, isso aqui eu esqueci de tirar, né? O exercício do direito de greve sob qualquer forma e modalidade é verdade. Eu já falei isso aqui. Direito de greve não pode, policial civil não pode, nem os demais que atuam de segurança pública, beleza? Show? Os guardas civis não têm poder de investigar, mas podem fazer policiamento ostensivo e comunitário e agir diante de condutas lesivas às pessoas, bens e serviços, inclusive realizar prisões em flagrante, respeitando as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. Então, hoje, com base na decisão do STF, os guardas municipais podem realizar policiamento ostensivo? Pode. O Luciano falou que pode. Isso aí, podem sim. Aqui, as decisões recentes, o STF entendeu que enquadra a homofobia e a transfobia como crime de racismo, ao reconhecer a omissão legislativa. O STF entendeu que o Congresso Nacional tinha que ter editado lei nesse sentido, não editou, então, por enquanto, o que está valendo é que a conduta homofóbica ou transfóbica se enquadra na tipificação da lei de racismo, beleza? Show? Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí vem a seguinte pergunta na prova de investigador da Polícia Civil do Espírito Santo para vocês. A lei de racismo, ela trata das condutas de homofobia e transfobia como racismo? Sim ou não? Vocês estão ficando espertos, hein? Vocês já estão espertos, vocês estão ficando mais espertos. Thiago falou que não. O Luciano já dormiu, o Flávio já dormiu também, tá cansado. É corrida, tá ligado? Galera, segundo a lei, não. Segundo o entendimento do STF, sim, beleza? Show, a gente já tá chegando, nós já estamos chegando nas questões. Fiquem tranquilos. São 7 questões. Colocou o número da perfeição, né? 7. Outra coisa aqui, ó, o STF entendeu que 40 gramas de maconha como critério para identificação de usuário e de traficante. Ao fixar a tese, o plenário decidiu que a substância pode ser apreendida e o usuário poderá sofrer sanções e advertência de cumprimento de medidas educativas. O Supremo Tribunal Federal definiu nessa quarta-feira a tese de repercussão geral de julgamento que descriminalizou o porte da maconha para consumo pessoal por maioria. O colegiado definiu que será presumido usuário quem adquirir, guardar, transportar ou depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Cuidado com isso aí. 6 plantas fêmeas. Cara, tem que salvar isso aqui de outra cor. Ó. A quantidade é essa daqui, ó. 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Vou colocar de outra cor. Isso aqui não ficou legal, não, esse vermelho. Beleza? 6 plantas fêmeas. Beleza? Aí vai ser considerado usuário. Beleza? Vai sofrer sanções administrativas. Acabou repetindo, né? Porque às vezes eu vou... Deixa eu excluir aqui. Outra aqui. Em abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou constitucional as políticas de cotas. Em 2017, ele validou a lei que reservou cotas raciais em concursos públicos da administração pública federal. Então, resumindo, a ideia de cotas é válida. Beleza? É constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal, beleza? Show? Em outubro de 2021, o STF decidiu que o crime de injúria racial configura uma forma de racismo e é imprescritível, não prescreve. Beleza? Aí eu tenho a pergunta para vocês. O crime de racismo ou a injúria racial que foi equiparada a racismo é uma forma de racismo, no caso?
Cabe algum tipo de liberdade provisória? Sim ou não? Pergunta é: cabe algum tipo de liberdade provisória? O crime de racismo, ele é imprescritível. A injúria racial também é uma forma de racismo. Cabe algum tipo de liberdade provisória? O Luciano falou que liberdade provisória sim. O Luciano falou não cabe fiança. Flávio falou que sim, vai caber a liberdade provisória, no caso, sem a fiança, beleza? Cabe liberdade provisória sim. Tem que tomar cuidado com isso aí. Aqui é novidade, então vocês têm que tomar cuidado, tá? A injúria racial é uma forma de racismo e é imprescritível. Beleza? Sobre a Lei Maria da Penha, depois vocês dão uma lida, isso aqui não acho tão interessante, não. Mas é mais que o STF decidiu que o Ministério Público pode dar início à ação penal sem necessidade de representação da vítima, o que beneficiou as mulheres que viviam em situação de opressão. Outra decisão do STF é que validou o dispositivo da Lei Maria da Penha, que desenvolver um mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Não acredito que vai estar na prova essa parte, não. Lei Maria da Penha vai estar na prova. Mas não. Essa aqui sim. Essa aqui, eu até botei separado. Não pode mais ser utilizada a tese de legítima defesa da honra. É inconstitucional por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e a proteção da vida e da igualdade de gênero, beleza? A ideia de tese de legítima defesa da honra no caso de feminicídio. Não posso falar, olha, matei ela porque ela feriu minha honra, agredi ela porque ela feriu minha honra. Não o advogado não pode usar essa tese, beleza? Não pode usar essa tese. Show? Essa daqui, se eu fosse vocês, tomava cuidado para a prova de investigador da Polícia Civil. Tomaria cuidado, anotava ela, dava uma lida com calma, beleza? Dava uma lida com calma, porque aí, ó, né, me achando não, ó, vou mostrar para vocês. Aí, ó o copo aqui, ó. Botou até um negocinho para não sujar a mesa. Rapaz, quem tem mulher tem, né? Quem não tem mulher aí tá a pé, ó. Aí, ó, você vê. Tô falando com vocês, galera. Só não posso tomar banho de piscina ainda porque não passei para delegado. Por enquanto é só molhar o pé, porque foi aprovado lá para investigador. Mas banho de piscina não pode não. Bloqueou, tá bloqueado. Meu tagzinho de acesso à piscina tá bloqueado. O STF afasta a exigência prévia de autorização para biografias. Então eu posso escrever sobre o Roberto Carlos, mesmo sem ele me autorizar, beleza? Só que se eu me exceder, ele pode me processar aí e eu posso responder pelo que eu falei de errado sobre a vida dele, beleza? E agora, tesouros, vamos para as questões, beleza? Vocês querem que eu leia ou vocês podem ler aí? Vou dar um zoom, tá? Vamos lá, eu vou ler porque aí fica gravado, né? Acerca da súmula vinculante, vamos lá. Letra A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, mediante decisão da maioria de seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar uma súmula vinculante. Letra B. Após a publicação em imprensa oficial, a súmula vinculante terá efeito vinculante em relação à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual, municipal, em todos os poderes da República. C. Caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal quanto ao ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar. Que no caso, essa súmula, ele está falando de súmula, mas é a súmula vinculante, porque ele tratou lá em cima. A súmula terá por objeto a validade e interpretação e eficácia de normas acerca das quais haja controvérsia atual de órgão da administração pública entre si, a qual acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre a questão. Vai lá, bota fala aí qual é o gabarito. Vou até dar um Google aqui, porque eu acabei esquecendo o gabarito desse daqui. Se não me engano, só para me lembrar se eu estou falando certo. Se eu respondi certo. Eu faço aí, depois eu não anoto, cara. Não, é isso mesmo. É essa mesmo. Tanto que eu mudei.
Vamos lá. Bora. O Luciano falou que é D. Os demais não vão responder, não? Posso liberar o gabarito aí? Estão lendo ainda? Fala aí. Flávio falou, vou com o Luciano, D. Pô, libera aí, professor, que não é essa, não sei qual é, não. Então, galera, cuidado que a banca ela pode te tratar só como reclamação, mas é reclamação constitucional direta ao Supremo, gabarito letra C. Beleza? Show? Contrariou a súmula vinculante, reclamação constitucional direta ao Supremo Tribunal Federal. Beleza? Ainda que seja um delegado, às vezes descumprindo, vai com a reclamação constitucional direta ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com o direito constitucional brasileiro, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal tem por objeto, letra A validade da interpretação e a legitimidade das normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos do Poder Judiciário e entre a administração pública, que acarrete insegurança jurídica e multiplicação de processos sobre a questão idêntica. A validade e a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos do Judiciário e entre esses e o Congresso Nacional, que acarrete insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre a questão. C. A validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos do Poder Judiciário nacional e internacional, que acarrete grave insegurança jurídica e multiplicação de processos sobre questões idênticas. D. A validade, a interpretação e eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos do Poder Judiciário e entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica, relevante multiplicação de processos sobre questões idênticas. Quando vem uma súmula vinculante? Quando ocorre uma súmula vinculante? Quando nasce uma súmula vinculante? Qual é o objetivo da súmula vinculante? Bora! Luciano vai levar a galera aí, hein? Thiago falou que vai de A. Luciano desistiu. Então liberta-me de mim. É isso mesmo. Bora. Ah, Luciano tá lento. Vamos lá. Rapaz, essa tá tensa. Aí o nível é um pouquinho mais puxado. Por isso que normalmente 80%, 85%, até 90% da prova é texto de lei. O resto às vezes 90, 95% é texto de lei. 5% é doutrina e jurisprudência. E súmula, né? Mas se você dominar, você pode quase gabaritar, né? O Luciano falou que vai de A também. Galera, cuidado, hein? Gabarito aí, tesouros. Letra D. Show? Letra D. Não é só insegurança, tem que ser grave insegurança jurídica, beleza? Grave insegurança jurídica. Beleza? Aí editam a súmula vinculante. Certo ou errado? Vamos lá. A súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal não vincula a administração pública, o que configura ingerência indevida no Poder Executivo. Vamos lá. Não vincula? Quem acha que está certo, quem acha que está errado? O Luciano falou que está errado. As súmulas vinculantes não vinculam a administração pública, o que configuraria ingerência indevida no Poder Executivo. Vincula ou não vincula a administração pública, a súmula vinculante?
Os 3 que estão participando aí falou que tá errado, falaram que tá errado. Gabarito aí, é isso mesmo. Errado. Não vincula sim a administração pública, beleza? A súmula vinculante 11 do STF disciplina o uso de algemas, cuidando a excepcionalidade de seu emprego. Conforme a súmula, só é lícito o uso de algema nos casos de, letra A, em que o Estado também é responsável civilmente. B, resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria alheia, por parte do preso ou de terceiro. C, de resistência ou de fundado receio de fuga por parte do preso, justificada excepcionalmente oralmente em audiência. D, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física alheia por parte do preso, não sendo necessário justificar a excepcionalidade, dada a obviedade da situação. Em que o preso responde por crime hediondo, ou seja, nos crimes comuns é absolutamente ilícito o uso de algemas nos presos, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Essa daqui... O Luciano falou, não zerrei. B. Flávio. Flávio foi de B também? Flávio foi de B. Como tem os 3 participando, gabarito aí, letra B. Beleza? De acordo com a súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal, nos processos administrativos disciplinar, letra A, a demissão imposta a bem de serviço público deve ser submetida a prévio controle de legalidade pelo Poder Judiciário. B, a falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição Federal. C, a ausência de defesa por advogado acarreta nulidade absoluta, se não for sanada antes da fase de julgamento. D, a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar é obrigatória. Nós vimos isso aqui, hein? Bora! Isso aqui, se não me engano, foi questão para delegado. Vamos lá. Bzinha, exceção de B. Vamos lá. Gabarito aí, tesouros. B. Beleza? 6. Tendo em vista o enunciado da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade policial poderá negar ao advogado. Quando que a autoridade pode negar ao advogado acesso ao inquérito policial? Letra A. À vista dos autos, sempre que entender pertinente. B. À vista dos autos, somente quando o suspeito tiver sido indiciado formalmente. C. Do indiciado que esteja atuando com procuração, o acesso aos depoimentos prestados pela vítima, se pertinente, ele pode, se entender pertinente, ele pode negar. D. O acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados no procedimento investigatório. Quando que o delegado pode negar o acesso ao advogado? Tiago falou que vai de D. Luciano falou que vai de D. Luciano formou aqui que pode negar o acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados no procedimento investigatório. Essa daqui foi questão para a prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Minha prova eu fiz em 2016. 2016/2. Barra 1 ainda, ia para barra 2. Eu estava do 9º para o 10º período. Indo para o 10º período, aí passei. A primeira fase eu fiz no 9º ainda, indo pro 10º. A segunda fase eu já estava no finalzinho do 9º. Aí, quando eu formei, fiz o 10º período todo. Quando eu formei, eu só pedi a inscrição e comecei a advogar. Gabarito aí, letra D. Beleza? Gabarito, letra D. 7 de 7 aí, vamos lá. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Dispõe a súmula vinculante 35, a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, faz coisa julgada material e, descumpridas cláusulas, cabe ao juiz encaminhar os autos para execução pela Fazenda do quanto estabelecido em acordo, ou seja, a Fazenda Pública que vai executar isso, e faz coisa julgada material. B, faz coisa julgada formal e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento da denúncia. C. Não faz coisa julgada material. E, descumpridas as cláusulas, possibilita-se ao Ministério Público a representação pela prisão preventiva do autor dos fatos.
D. Não faz coisa julgada material. E. Descumpridas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial. Qual é o gabarito aqui? Deixa eu alinhar isso aqui, galera. Leiam com calma. Pô, já responderam? Agora eu não sei se é anterior. Ah, não, é. Tiago tá falando que é D. Flávio falou que é D. Luciano falou que é D. Aí, galera. Gabarito aí é a letra D mesmo. Fala aí, quantos vocês tiraram de quantos aí? Pra gente já encerrar. 5 de 7, Luciano. E aí, Tiago? Flávio? Acho que ficou todo mundo com 5 de 7, né? Bora. Digita aí quantos vocês tiraram. Aqui, deixei essa parte aqui para encerrar. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Beleza? Deus falando com Josué aí. Tiago falou 4 de 7, eu acho. Luciano 5 de 7. Flávio não colocou aí, não. Flávio já decidiu dormir. Flávio tá cansado. Flávio, nessa foto dele aí, ele comprou esse peixe e tirou a foto, bicho. 6 de 7. Parabéns, Flávio. Nessa foto dele aí, Flávio comprou esse peixe e tirou a foto. E só se te tem bom ânimo, não temas e nem te espantes. Cara, ó, eu falo para vocês, Deus, ele pode fazer coisas grandes. Então a gente tem que fazer a nossa parte, ter fé e fazer a nossa parte, beleza? Ele pode fazer coisas grandes. Então às vezes a gente tem um plano, pô, eu quero ficar só aqui e tal, e a gente, pô, depois vê que é possível, vai para cima e Deus ajuda e a gente consegue coisas que a gente nem imaginava, né? Alguns dizem assim que a maioria diz assim, os planos de Deus são maiores que o nosso, beleza? Então a gente chamar Deus para os nossos projetos que ele vai estender um pouco a mais aí. Galera, sempre um prazer falar com vocês. Tomara que tenha ficado salvo. Eu não estou vendo a parte de gravação aqui. Tá gravando sim, professor. Tem uma bolinha vermelha aqui, aí eu cliquei aqui, tá. Essa chamada está sendo gravada. Show de bola. Então, daqui a pouco, quando eu encerrar aqui, deve aparecer para mim lá. Galera, sempre um prazer falar com vocês. Isso aqui vai para o link privado, não é todo mundo que vai receber esse link, não. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, valeu, Um abraço, valeu. Tamo junto.